Pra ver o que estava acontecendo com o metal tudo bloqueado lá. Véi, foi lá no lugar. É sério, ele foi lá no Dia dos lugar. namorados, quase 10h30 da noite. E eu não sou obrigada a ouvir Mas você vai sair com a Estamos namorada, ouvindo né? histórias. Eu sou obrigada a ouvir isso. Seu avô? É, Um avô tarado. O velho fez o Facebook e começou a cantar todo mundo. É, eu fiz, eu fiquei no Rafa fazendo isso. Agora eu comecei. Até o filho, É, daqui a Pedro. pouco que Você hoje vai sair com a namorada. Será que ele tá mandando nudes? Quantos anos ele tem? 74. 74 anos. Só for a gente. A internet Não sou mais é uma nada. dádiva Não sou mais nada. pra essa galera, né? Imagina. Imagina, você Não, nem um aposentado, não sai de casa, É. de repente você descobre Não o enche a mundo da cabeça, palma da não sua enche a mão. cabeça com coisa boa. Pornografia a rodo. Não enche a cabeça com coisa boa. Meninas totalmente acessíveis. Pois Em é. sites como Tata Models. Acessíveis entre aspas, né? Porque talvez ele ganhe só um salário mínimo, mas ainda não é acessível. Mas vamos lá, na aula de hoje vamos falar sobre um filósofo polonês chamado Ernest Cassirer. Ele nasceu em Breslau e ele vai dizer o seguinte: o ser humano é um animal simbólico. O que significa isso? Simbólico. Isso. Várias definições foram desenvolvidas ao longo da história da filosofia. Aristóteles, por exemplo, dizia que o ser humano é um animal racional. Significa que é um animal que pensa. Que é um animal político, ou seja, que é um animal que se organiza em sociedade. É um animal social. É um animal que fala, ou seja, é um animal que desenvolveu a linguagem. E aí, o Ernest Cassirer vai dizer o seguinte: tudo isso são símbolos. O ser humano é um animal simbólico, ele cria e só ele sabe interpretar os símbolos que ele. Ô, Jean, aqui deu trabalho. Ah, tá falando? Os símbolos que o ser humano cria só podem ser interpretados pelos próprios seres humanos. Nós somos animais simbólicos. Nós não lidamos com a realidade em si, nós lidamos com os símbolos da realidade. Quando eu falo mesa, mesa é um símbolo que representa um objeto. Quando eu falo de uma pessoa, cito o nome dela, eu estou falando de um símbolo que representa aquela figura, aquela personalidade humana. Então o homem é um animal simbólico. Ele vai desenvolver isso no campo do neocantismo. Neo vem de novo. Kant foi um filósofo alemão do século XVIII que dizia o seguinte: nós não conhecemos a realidade como a realidade é. Nós só conhecemos as ideias que nós fazemos da realidade. O Ernest Cassirer vai nessa mesma linha. Nós não conhecemos o mundo como o mundo é. Nós só conhecemos os símbolos que nós criamos para interpretar o mundo. Então eu conheço o mundo, não como o mundo é, mas através dos símbolos que eu criei para designar ou representar o mundo. Eu não conheço a Daiane como a Daiane é. Eu conheço as características, os adjetivos, as qualidades, os defeitos que eu coloco na Daiane. Isso tudo são símbolos. Esses símbolos traduzem o que ela é? Não, ela é muito mais do que isso. A realidade é muito mais do que os símbolos podem tentar designar. Mas o símbolo é uma forma que nós humanos temos de tentar aproximar da realidade. Então, o filósofo alemão, nasceu na Polônia, em Breslau. Ele trabalhou na Universidade de Berlim, mas só que aí veio a Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus, ele teve que fugir. Trabalhou também em Hamburgo, ele teve acesso a uma vasta coleção sobre estudos sobre culturas tribais, dos mitos. Aí ele vai dizer que são diversas formas de linguagem simbólica que nós usamos. Cada uma delas de maneira diferente. A ciência é uma linguagem simbólica que tenta representar e explicar o mundo. Assim como o mito da religião. A própria linguagem, as palavras que nós usamos, são símbolos.
Símbolos que representam coisas, mas símbolos que jamais esgotam as coisas. E muitas vezes o símbolo tem também uma amplitude maior do que a própria coisa, né? Porque os símbolos eles também são polissêmicos, podem ter vários sentidos. Então eles iriam compor a sua obra principal, que é a filosofia das formas simbólicas, e é através dessas formas simbólicas que nós lidamos com o mundo, com as pessoas e com tudo. Nós só lidamos com a realidade através de símbolos. Os símbolos que nos permitem ter algum acesso à realidade, ou uma aproximação da realidade, na qual ele incorporou o pensamento mítico, né? A religião é uma forma de tentar explicar através de símbolos o universo. A ciência é uma outra forma, através de símbolo, de explicar o universo. A filosofia é uma outra forma também, e assim por diante. A própria arte também é uma forma aí de representar e de fazer com que a gente possa experimentar sensações estéticas, emoções, né, e outras formas de manifestação do belo e também formas de manifestação sensíveis. Né? Em 1933 ele teve que sair da Europa, né? Na época ali que o nazismo ascendeu na Alemanha. Ele saiu da Europa para escapar da ascensão do nazismo. Ele continuou seu trabalho na América do Norte, nos Estados Unidos, depois na Suécia. E ele vai trabalhar com esses conceitos, né? Neocantismo, novo Kant, porque nós não conhecemos a realidade como a realidade é, nós conhecemos a realidade através dos símbolos. Ele vai defender que a cultura é um conjunto de símbolos que os seres humanos desenvolvem. E cada cultura tem os seus conjuntos de símbolos diferentes. E quem não está inserido nesse contexto pode ter dificuldade de compreender. Então, nós que nascemos aqui no Brasil, podemos não entender os símbolos que eles usam na Alemanha, no Japão. E não entendemos mesmo, né? Vocês conseguem entender o alemão? Tanto escrito quanto falado, não dá para entender nada. E tanto a fala quanto a escrita são símbolos. Mesma coisa se for para o Japão, piorou, né? Hoje eu conversei com um mexicano. O mexicano ainda é um pouco mais próximo, né? O castelhano e o português são línguas neolatinas, então dá para você entender uma coisa ou outra. Mas como eles falam muito rápido, às vezes fica difícil de compreender, né? Ele vai falar também da autonomia, nossa própria liberdade ela é mediada pelos símbolos. Nossas próprias escolhas, a gente está sempre escolhendo entre símbolos também. A linguagem é símbolo, o livro é símbolo, a arte é ciência, tudo é símbolo, porque o ser humano é um animal simbólico. Ele produz símbolos. E para que serve o símbolo? O símbolo é a mediação entre o ser humano e a realidade. O ser humano não consegue ter acesso à realidade como a realidade é, ele só consegue se aproximar dela através de símbolos. Por isso é um animal simbólico. A linguagem é um símbolo, a razão é um símbolo, a política é um símbolo, tudo isso são formas simbólicas que o homem usa para tentar compreender o mundo e a realidade. Compreenderei? Beleza? Tranquilo? Está favorável? Então por hoje é isso aí, galera. A sua prova não está baseada no trabalho? Trabalho. É só o trabalho. Totalmente no trabalho. Oi? Aquele trabalho que nós fez de Já tirou? aquele trabalho que nós fizemos.